Olá, pessoal. Aqui é o professor Heraldo Pereira Marinho, da Unesp de Rio Claro, professor de compiladores. Vamos então dar continuidade à nossa introdução à semântica dirigida por sintaxe. Esta é a parte 3 e corresponde à aula 09 de todo o nosso curso à distância, né, que eu tenho chamado de aulas assíncronas. Bom, o que nós vamos ver aqui hoje é, na verdade, alguns detalhes que são relevantes para a construção de um interpretador de comandos, que no nosso caso é o projeto MyBC, que é a calculadora de linha de comando semelhante à calculadora do Unix, que é a BC. BC, que provavelmente é um anacronismo de Basic Calculator, mas no manual não fala nada sobre isso. Então vamos ao nosso interpretador de comando simplificado, que é no caso uma calculadora, que aceita entradas, a gente digita expressões, essas expressões podem ser inclusive de atribuição, semelhante ao da linguagem C. O nosso operador de atribuição vai ser o operador igual, como a gente vai ver mais adiante. Bom, o assunto que foi visto na aula anterior, na aula 08, é uma etapa preliminar à tradução dirigida por sintaxe. Então, todo o nosso esforço aqui também vai servir na hora de nós implementarmos a nossa calculadora, o nosso compilador de expressões. Uma vez que a verificação de tipos que foi feita na aula passada vai servir como um seletor de código adequado ao tipo, o código de linguagem de montagem, adequado ao tipo que foi avaliado, que foi verificado na expressão como um todo. O que a gente viu na aula passada é mais um aspecto conotacional do que denotacional, uma vez que tipo é inerente aos dados adequados às operações executadas numa máquina virtual ou compiladas para um código objeto. Ainda assim, o que nós vamos ver agora também está mais para uma questão de conotação do que de tradução, do que de denotação. Afinal de contas, executar operações aritméticas, operações numéricas, ou o simples fato de guardar um dado numa memória referenciada por um nome, ou buscar esse dado que está na memória referenciada pelo nome, que é o nome da variável, isso é mais para conotação do que denotação. Afinal de contas, o que nós estamos considerando como linguagem objeto nada mais é do que uma máquina virtual, uma máquina de execução de operações aritméticas, e esta máquina poderia ser muito mais sofisticada, podendo até mesmo ter execução em laços, execução condicional e execução de laços repetitivos, de laços iterados. Bom, como de costume, tomaremos uma gramática de expressões, começando da mais simples, que é o caso do nosso primeiro projeto da calculadora básica, que é o interpretador MyBasic Calculator. Futuramente estudaremos técnicas de geração de rótulos, assembly, que é uma técnica de tradução de estruturas em laço, como if, then else, while, repeat until, etc. Isso a gente vai ver então na aula 10. Como é do nosso interesse implementar um interpretador, o MyBC, e posteriormente um compilador, o MyPass, através de um analisador sintático LL1 recursivo, é interessante nos concentrarmos na seguinte gramática LL1 na forma mais compacta, que é a forma EBNF. Lembrando que EBNF é um artifício para evitar uma notação inconsistente, que seria aquela que misturaria gramática com expressão regular, o que levaria a uma inconsistência muito grave quando a gramática acaba sendo uma gramática regular, ou equivalente a uma gramática regular. Então, seria estranho estar misturando as duas coisas. A nossa gramática do nosso interpretador vai ser a seguinte: o nosso interpretador é um laço infinito, quer dizer, infinito enquanto não vier fim de arquivo. E esse laço é o que, na verdade? É uma lista de comandos escritos por linha de comando, né, por entrada. São comandos separados por um separador de comando, que no nosso caso é o ponto e vírgula, ou a quebra de linha, né, o line feed, o \n. Então,
é o que está escrito aqui. Nós temos comando, depois temos um fecho de Klein sobre separador seguido de comando. Esse fecho de Klein, ele é mantido, na verdade, isso aqui corresponde a uma estrutura while, como a gente vai ver mais adiante, e o que controla esse laço de repetição é a ocorrência do separador de comando. Não vindo mais o separador de comando, é obrigado que venha end of file. Então, essa calculadora, esse interpretador, é bastante precário, porque vai dar falso erro. Se a gente colocar alguma coisa, não é falso erro, vai simplesmente abortar, vai dar um exit com status de erro, se o que a gente puser não for alguma coisa que é esperada para separador de comando e nem for o end of file. Então isso pode acontecer. Bom, mas o que é o nosso comando? Comando pode ser uma expressão, pode ser o comando exit, pode ser o comando quit. Então esses dois comandos aqui, eles vão ter uma semântica muito forte, que é invocar a função exit zero, significando que a gente está saindo do interpretador gracefully, né? Estamos saindo de boa e o exit zero significa que não está tendo nenhum status de erro, diferentemente de quando ele der match end of file e não encontrar end of file. Também o comando pode ser palavra vazia. Como saber se vai ser uma expressão, se vai ser exit ou quit? Se vai ser exit ou quit é fácil porque vai ter uma palavra reservada, que eu já expliquei para vocês no laboratório como é que a gente fez isso. Nós fizemos um dicionáriozinho de palavras reservadas, que até agora vai ser exit e quit. Agora, para produzir palavra vazia, é porque não veio nada que pode ser o first GE. Mas a gente não vai usar explicitamente first GE. Na verdade, o que nós vamos usar é o follow. Ou seja, quando, ao invés de vir uma expressão, vier o follow de uma expressão que é um CMD, CEP ou um end of file, aí ele sabe que não é para invocar a expressão, então ele emula a palavra vazia. A expressão vai ser daquele jeitão que a gente já viu aí desde, sei lá, desde que eu era mais jovem, quando a gente começou com a aula 03. Foi na aula 03 que começamos a falar de analisador sintático. Então, uma expressão vai ser um token de sinal. Esse token de sinal pode ser mais, pode ser menos, mas só será efetivo se for menos. Aí a gente faz a inversão de sinal de um termo. Lembrando que um termo é um produtório. Depois disso vem o fecho de Klein, né, sobre ou plus seguido de termo. Ou seja, se lookahead for igual aos componentes de ou plus, que no caso é mais ou menos, ele entra no while, né, dá um match no ou plus e invoca o termo. E fica fazendo isso enquanto vier um operador aditivo. O termo, por sua vez, é um produtório, ou seja, é um fator seguido de ou times, seguido de fator, repetindo isso aqui zero ou mais vezes, e o que controla esse zero ou mais vezes é lookahead, sendo igual a asterisco ou barra de dividir. Tá joia? Isso aqui é, claro, uma estrutura while. O fator, por sua vez, vai ser uma expressão entre parênteses ou vai ser uma constante numérica, que a gente não precisa ficar entrando nos pormenores, que a gente já até comentou isso na aula passada, e variable, que a gente sabe que vai ser simplesmente um identificador. Só que a nossa variável ela pode estar sendo usada tanto como or value, ou seja, valor da direita, como pode estar sendo usada como L value. Tudo vai depender da ocorrência do operador de atribuição igual. A nossa sintaxe lembra da linguagem C, tá? Então o igual é o igual de atribuição. Quando acontece de vir o igual, tem que vir uma expressão, caso contrário, é erro de sintaxe. Bom, os tokens number e variable são respectivamente constante numérica e identificador ID, como já foi dito aí. A atribuição variable igual a e é um caso opcional de fator. Isso, se vocês fizerem um exercício rapidinho aqui de raciocínio, vocês vão perceber que o fato de variable ser igual a e, isso volta a ser, pelo fato de uma expressão poder voltar a ser um f, neste caso, podemos ter variable igual a variable, igual a variable, igual a variable, pontinhos, pontinhos, até finalmente ser igual a alguma coisa que não seja o fator variable igual. Então, acho que vocês entendem facilmente isso
com um rápido raciocínio, uma rápida verificação mental, vocês concluem isso. Ou seja, a gente faz aquela indução interna sem partir para o papel, sem precisar de formalismo. Mas se quiser, vocês podem derivar e provar que, de fato, x igual a y igual a z igual a 3 iria satisfazer essa gramática aqui. Tá ok? Bom, vamos então implementar essa parte inicial da gramática, né, na forma de um analisador sintático LL1 recursivo. Lembrando então que mybc ele invoca um comando e enquanto vier um separador de comando, que é ponto e vírgula ou backslash n, então isso aqui está abstraindo aquele nosso cmd_sep, que estava lá em negrito, aí ele dá um match lookahead, ou seja, ele está dando um match no separador, ou seja, esse match era um ponto e vírgula ou no barra n, e aí invoca comando novamente e vai fazendo isso enquanto vier ponto e vírgula ou barra n. Quando não vier mais ponto e vírgula em barra n, é porque acabou, e aí ele espera que seja end of file. Então, se alguém colocou alguma coisa que não faz sentido, que não é first de CMD, nem é o SEP, o separador de CMD, se alguém pôs aqui alguma coisa que não faz sentido algum, então, obviamente, isso aqui vai dar pau, porque não vai ser end of file. Isso é bom ver funcionando no laboratório. Eu não tive a ideia de fazer isso. Aí eu teria que usar o Meet para gravar uma aula, e aí eu teria que invocar essas coisas, fazer um código para vocês. Mas aí a gente já faz isso na aula síncrona. Então, não seria necessário. Bom, uma coisa que é interessante, que vale já ressaltar, é que neste código nós só temos sintaxe. A semântica que existe está embutida. Então, aqui é só a sintaxe formal que foi transliterada para um analisador LL1 recursivo. Tá? Agora, o outro caso não. O outro caso, eu já vou colocar aqui um recheio semântico e aí eu explico para vocês o que é. Que é o seguinte, CMD, ele pode ser, primeiro, palavra vazia, ou seja, não faça nada. Quando vier, no caso do comando, já vier um separador de comando ou um finalizador, aquilo que vai fazer com que a gente saia, porque foi encontrado fim de arquivo. Então, um desses 3 tokens aqui corresponderão a não fazer nada no comando, quer dizer que o comando vai ser vazio. Então, de fato, ele não faz nada, não dá match, não faz nada, e simplesmente dá um break. Agora, se vier quit ou exit, que são 2 palavras reservadas, vocês já viram no laboratório como é que eu fiz isso, então aí ele vai dar um exit 0, e aí ele está, de certo modo, violando a sintaxe, porque ele não está dando match lookahead, que não é necessário. Ora, se ele vai embora, para que ele vai ficar dando match lookahead? Aqui não tem esse negócio de apagar a luz do aeroporto quando for o último a sair, não. Aqui vai dar exit 0 mesmo, já é considerado graceful. Então, ele dá exit 0, então não precisa ficar dando match, não sei o que, blá, blá, blá. Tá? Coloca em vermelho, porque isso é semântica. Tá? É a semântica de finalização, saída do interpretador através de um comando. Que comando? Ou é o quit ou é o exit. O outro, ou seja, o default, é quando não é separador, nem é quit, nem exit, nem é finalizador com end of file, aí só pode ser uma expressão. Então, se for uma coisa que não faça sentido para ser uma expressão, por exemplo, arroba. Ninguém vai ser doido de colocar numa expressão arroba porque não faz parte da sintaxe. Mas, infelizmente, no nosso analisador sintático, a função match ela está dando um exit com status de erro se houver um erro de sintaxe. Eu cobro isso no projeto de vocês e vocês descubram, se virem para descobrir como é que vocês vão fazer esse tratamento de erro. Dá para fazer, porque todo ano sempre tem grupos que fazem. E fazem por conta própria, não colaram de lugar nenhum. Tá ok? Então observe que aqui eu já estou antecipando para vocês uma variável que está emulando o e.val, ou seja, é um atributo. Esse atributo é um atributo de valor, é um ponto flutuante de dupla precisão. E quando ele invoca a expressão, o valor retornado da expressão é guardado no seu atributo sintetizado.
E aí eu mando imprimir esse atributo sintetizado. Portanto, se a gente puser A igual a 4, na hora que der Enter, vai ecoar 4. Fizer B igual a 3, Enter, ele vai ecoar 3. Quando eu fizer A mais B, Enter, vai aparecer 7 na linha de comando. Tá? Então, vocês viram acontecer isso no laboratório quando a gente implementou esse negócio aqui. Tá ok? Então, isso aqui já é a nossa sintaxe misturada com semântica. Exceto essa daqui que eu não fui rigoroso e não dei o match lookahead, que não seria necessário. Se eu já vou embora mesmo, para que eu vou ter que ficar dando match lookahead aqui? Para nada, né? Então, não é necessário, tá? Bom, aqui eu explico que as regras semânticas de tradução, de blá blá blá, forma pós-fixa, de execução, blá 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 blá. Então, isso aqui tudo, aqui eu escrevi faltando o operador opcional, que é o operador menos, tá? E aqui eu pego, faço o seguinte, faço E, aqui eu tinha que colocar isso aqui dentro do colchete também, gente. Foi mal. Era para ter colocado dentro do colchete de opcional. Então, era abrir o colchete de opcional, essa ação semântica estaria aqui dentro, prefixando o ou minus. Isso é necessário porque o ou minus está indicado em lookahead. Então, eu guardo isso no campo op de operador do ou minus, que vocês vão ver mais adiante como é que a gente implementa isso aqui. Tá? Como é que a gente interpreta isso em termos de codificação C? Quando eu invoco T e eu retorno, eu verifico se o minus.op é igual ao negativo. Se for, eu transformo o valor retornado do termo, eu transformo em negativo do valor original. Depois disso, eu tenho que copiar o valor retornado do termo para o valor que vai ser retornado para a expressão. Mas agora eu vou ter uma somatória possível. Existe uma somatória iminente. Então aqui o e.val pode ser o primeiro termo da somatória. Está só memorizando o primeiro termo da somatória. Aí, quando entrar nesse fecho de Klein, ele tem que memorizar quem foi o operador ou plus, se foi o mais ou se foi o menos. E aí, depois que voltar o termo, que é o segundo operando, que é o operando depois do operador ou plus, aí ele executa pós-fixadamente a avaliação da expressão, que é uma somatória. O que é que ele faz? E.val vai ser execop ou plus.op, então aqui vai ter que ser referenciado quem é o operador, se é mais ou se é menos, e aqui entra o antigo valor de e.val, é o valor que está acumulado à esquerda, que a gente viu isso na aula passada, que é esse atributo acumulado à esquerda, e aqui é o atributo recente, que é o t.val, que na aula passada a gente estava chamando de tipo recente. Pronto, aí a gente vai fazendo isso aqui dentro de um fecho de Klein, e ele sempre vai fazendo a operação depois que ele tem o operando da direita do operador. Por isso que é pós-fixa. Certo? Essa operação é abstraída pela função execop, né? É uma função double, e tem como primeiro parâmetro int, que é um token. Esse token pode ser mais, pode ser menos, pode ser asterisco, pode ser barra de dividir. E aqui os dois operandos. Sempre a gente coloca o operando acumulado como sendo aqui no meio, e o operando recente é o segundo operando que aparece aqui. Tá joia? Então, por exemplo, execop menos 4.73 daria 1.7. Raciocínio semelhante ocorreria com termo. Termo vai ser fator, aí eu já salvo o valor inicial do termo. Por quê? Porque vai ter aqui um produtório. Então ele salva aqui dentro do fecho de Klein, ele salva o operador, que pode ser um asterisco, pode ser uma barra de dividir, e depois que ele tiver o segundo operando, é que ele vai fazer a execução do operador, né, da operação, conhecendo o operador, conhecendo o atributo acumulado à esquerda, ou seja, o left attributed definition, e o atributo recente,
que é o f.val, que é o valor... Aqui está errado, gente. Aqui é f. Aqui é um f. Nossa, não tem uma aula que eu não erre isso aqui. Aqui é f, gente. Então eu tenho que lembrar, isso foi na transparência 7. Aqui é um F, por isso eu achei estranho, porque aqui tem f.val. Aqui está correto, aqui no lugar do termo tinha que ser um F, conforme a gramática de termo. É um produtório de fatores. Bom, eu vou continuar assim mesmo. Quem está assistindo está entendendo o que eu falei, o que eu troquei, leia-se F. No PDF eu conserto. Slide 7. Bom, já o fator seria facilmente escrito ou transcrito, né, para esta gramática de síntese de atributos, essa gramática de ações semânticas para a síntese de atributo. Então, aqui nós temos que o valor calculado da expressão entre parênteses vai ser atribuído ao valor de síntese, o valor sintetizado, que é o valor acumulado, né? É o L attributed definition, né? Ele vai pegar então o valor da expressão. Ou, se a expressão for um número, se o fator for um número, então ele vai fazer o atof de lexim, todo mundo sabe o que é a função atof, ela fica no stdlib, né? stdlib.h, né? E aí eu faço o atof de lexim e jogo isso em f.val. Portanto, o valor de retorno para f vai ser o valor numérico correspondente àquela string que só tinha dígitos. E possivelmente ponto, e possivelmente notação exponencial. Só tem que ver se notação exponencial, se a TOF funciona com notação exponencial. Eu acho que é porque funciona, que a gente fez no laboratório e funcionou. E aqui vem o caso em que nós temos que o fator pode ser uma variável. Neste caso, existem duas formas de variável. Variável da direita, ou que é o chamado variável expressão, ou variável da esquerda, que é a variável de atribuição. Então, em cada um dos casos, tem uma ação semântica correspondente. Em ambos os casos, nós temos que salvar o nome da variável, que vai ficar na variável .name, variable.name, está guardando o nome da variável. Por quê? Quando eu der match, eu vou perder o lexema e o lookahead, que vai apontar para a próxima coisa que vier. Mesmo raciocínio aqui. Então aqui eu coloquei cada caso separado para não ter que ficar usando if e else. Mas lá na codificação eu vou usar assim. Então aqui fica f.val igual a recall de variable.name. Recall é uma função da tabela de símbolos. A tabela de símbolos ela vai funcionar como indexador para um array que está representando a memória. E vocês viram a gente fazer isso na aula passada, síncrona. A gente fez isso no laboratório. Então aqui vocês já têm ideia do que se trata, então sabe que é para nós implementarmos essa função recall e ela não é tão difícil assim. Para quem fez estruturas de dados, sabe muito bem como trabalhar com essas coisas. Isso aqui é um problema simples de indexação, só que é uma indexação indireta, porque o índice inicial é o nome da variável. Então tem um índice de saída, que é a posição na memória, onde está aquele valor que está sendo trazido para o fator, para o ponto val, para o atributo sintetizado do fator. Já nesse caso aqui embaixo, não. O atributo sintetizado de fator é o valor da expressão, é e.val. Então aqui eu vou ter que armazenar na memória, indexada pelo nome da variável, eu vou ter que armazenar o que? O valor que foi guardado em f.val. Observe que em ambos os casos, se a variável não existir, ele cria. No caso do recall, ele cria e retorna zero. Azar de quem invocou uma variável de que não existia. Isso acontece nesses interpretadores que funcionam como calculadora. Você criou uma variável, a variável não tem nada guardado nela, o valor inicial é zero. Né? Então é a pessoa que tem que prestar atenção a esse detalhe. O projetista somos nós, quem vai usar é um usuário. Então, o usuário que aprenda, que entenda a semântica da nossa linguagem, né? Nossa linguagem simples, que é uma linguagem de expressões, com atribuição. E aqui no caso não, é uma atribuição. Se a variável não existir, ele cria a variável e guarda o valor
naquela posição recém-criada ou guardo o valor na posição que já existia. Então é isso, tá? Então até aqui o protótipo das funções recall e store. E agora vamos partir para as implementações. Nós vimos implementação semelhante na aula prática, né? Foi a nossa última aula, e está aqui a implementação do E, que é o símbolo inicial da expressão. Observe que double eu coloquei em vermelho, claro, porque isso é semântica. Isso aí está significando que E vai receber um atributo sintetizado, que é o valor de retorno do E. E aqui nós temos um operador, uma variável de operador chamada sinal, que vai funcionar também como um flag. Se sinal for zero, é porque não houve a ocorrência de menos nem de mais. Tá ok? Aqui nós vamos ter um atributo, aqui está emulando o atributo sintetizado de um termo, e aqui eu estou usando como variável auxiliar para representar o atributo sintetizado da esquerda para a direita da expressão. Então, este e_val é aquilo que a gente chamou na aula passada de tipo acumulado à esquerda. Aqui não, aqui vai ser chamado valor acumulado à esquerda. Ou seja, ainda estamos trabalhando com L-attributed definition, ou Sinks Directed Definition. Tá? Bom, o que está em preto é sintaxe pura, o que está em vermelho é semântica. Então, o lookahead aqui, signal, salvando o lookahead, está... era só para colocar signal igual... mas tudo bem, vocês entenderam que isso aqui é semântica, é uma ação semântica. Tá? Eu estou copiando o valor de lookahead para sinal, porque eu não sei, mais adiante eu não vou saber se lookahead era menos ou era mais. Então, eu guardei em signal. E match signal. Aí, eu invoco o termo, que é o termo logo depois do operador unário, depois de uma possível negação. Se vier mais também não vai ter diferença, porque eu só quero saber se signal é igual a menos. Se signal for igual a menos, então esse valor retornado do termo vai ser negado. Então vai fazer t_val, que era na gramática t.val, vai ficar menos t.val, né? t_val. Aí eu salvo o valor retornado do termo no valor inicial da expressão, porque a expressão é um somatório, né? A expressão vai ser uma série. Então aqui vem a parte que era sintaxe, que era lookahead igual a mais ou lookahead igual a menos. Isso abstrai o plus. E aqui eu já tenho a variável o plus, aí ela vai ser uma variável semântica. O plus vai ser utilizada para eu saber qual é a operação pós-fixa que eu tenho que executar. Então aqui eu pego, salvo o plus, dou um match no o plus e invoco o termo que é o segundo operando do mais ou do menos. Aí, uma vez que eu já tenho o valor do segundo operando, agora eu executo a operação, que é o antigo valor de eval, e combinando com o valor recente, que é o tval. Aí, isso aqui eu executo essa operação e salvo de volta em e_val. Ou seja, isso está fazendo uma somatória, possivelmente com sinais alternados. Depende se for mais ou se for menos. E por último, a última ação semântica é return e_val, que é para isso que essa variável foi utilizada. Era uma variável semântica auxiliar e ela, na verdade, é a variável que representa a síntese do atributo para o E. Então, um pontinho antes de entrar no E está aqui. Quando voltar da recursão, E já tem um valor, que é o valor da calculadora. Tá joia? Bom, depois vem a implementação do termo. Aqui eu coloquei correto, viu, pessoal? Aqui eu coloquei correto. A implementação do termo é essa aqui. Primeiro eu tenho aqui as variáveis semânticas, que são o valor sintetizado, que vai ser sintetizado da esquerda para a direita. Observe que aqui não tem herança do pai. No tipo teve, aqui não. Aqui, como todo mundo é ponto flutuante, então não vai ter herança nenhuma. Então ele começa aqui com o tipo t_val, vai ser o tipo sintetizado da esquerda para a direita, e f_val vai funcionar como tipo, não, valor. f_val vai ser o valor sintetizado recente. Então aqui nós temos o valor sintetizado recente, salvando diretamente em t_val.
porque vai ser o valor inicial de um produtório. Produtório, vocês já entenderam, pode ser vezes, pode ser dividido, mas vai ser feito isso em série. Uma série que envolve operações vezes ou dividido. Aí, como a gente fez no da expressão, nós temos aqui all times copiando o lookahead, damos o match all times, e aí nós temos f underscore val recebendo o valor do operando da direita, que é o f. Daí em diante, nós temos a execução ou do produto ou da divisão, ou seja, t underscore val vezes t vezes f underscore val, ou t underscore val dividido por f underscore val. Cuidado com essa assimetria que aparece aí. Então, lembrando que denominador, se f for um denominador, de fato ele aparece na posição correta. Ou se ele for um subtrator, né? Subtraindo, né? Nem lembro mais disso. Vi isso no antigo primário. Então, isso aqui estaria subtraindo o t underscore val. Mas aqui não é, no caso, não é subtração, é multiplicação ou divisão, tá? Então vai estar multiplicando ou vai estar dividindo. E o valor e o novo resultado é salvo na própria variável de recursão, que é t underscore val. Então quer dizer que vai sendo acumulado da esquerda para a direita à medida que vai sendo executado esse laço aqui. E por último ele retorna o valor sintetizado para o termo. Tá ok? Lembrando que tudo que está em vermelho é semântica, tudo que está em preto é sintaxe. Aqui, finalmente, é o f. Então, o f a gente vai colocar aqui double f. Nós temos, de novo, um valor, uma variável auxiliar, que é aquele valor que é acumulado da esquerda para a direita. E temos aqui o nome, por causa da possibilidade de vir uma variável. Neste caso, eu vou ter um atributo nome. Lá aparecia como variable.name. Aqui não precisa. Nós já sabemos que variable.name vai estar guardado em Lexim. E eu tenho que copiar para name. Então, aí vem a coisa. Se for expressão entre parênteses, ele simplesmente copia o valor da expressão para f underscore val e aqui embaixo ele vai embora, por causa do break. Se for o número, ele faz f underscore val igual a tof de Lexim, dá um match number e vai embora por causa do break. Aqui os matches se referem somente a abre parênteses e fecha parênteses. Agora, o default é que seja um identificador. Então, antes de dar match, eu copio, eu salvo o valor de Lexem, que é o nome da variável, seja lá o que for, por exemplo, abacaxi. Ele copia abacaxi para name, para usar posteriormente. Então, name é uma variável semântica, ele salva, ele copia, e agora ele dá um match ID. No que ele dá um match ID, observe que eu chamo Lexim. Lexim eu trato como vermelhinho também, porque é claro, é o conteúdo léxico, né? É o conteúdo semântico de um analisador léxico. É o nome da variável, é o valor da constante, etc, etc. E aqui eu dou um match ID. Agora pode vir igual. Se vier igual, match igual, copio o valor da expressão em f underscore val, e aí eu armazeno esse valor na variável de nome name. Quer dizer que eu vou lá na tabela de símbolos, descubro onde é que essa variável está guardada, obtenho o índice que vai na variável, vai no array, que emula a memória da calculadora, e lá armazena esse valor f underscore val. De qualquer jeito, o valor fica acumulado em f underscore val. E no outro caso, quando não vem o operador igual, é o que ele simularia, então, o ponto e vírgula, a palavra vazia dessa parte complementar aqui, desta gramática que fez logo depois do match ID. Então, nesse caso, se não vier operador igual, ele simplesmente vai buscar o nome da variável, se chama rvalue, né? Or value, né? Or value não é or value em Piracicabês, não, gente. É de valor da direita. Rvalue, tá? Or value. Então ele vai lá e busca esse valor, salva em f.val, né, f underscore val, e dá return f underscore val e termina aí. Ou seja, já estamos com o nosso interpretador de comando. O resto é cosmética. Cosmética não, tem uma cosmética aí que vai dar um trabalho danado, que é a parte do match, porque agora a gente não pode ficar abortando a coisa só porque cometeu um erro de sintaxe. Então aí eu vou deixar que vocês usem a imaginação,
façam individualmente nos seus respectivos grupos, sem colar de um grupo para o outro, porque esse insight é impossível que todos os grupos tenham o mesmo insight, então vocês descubram como vão fazer isso. E eu vou cobrar isso formalmente como a atividade, a primeira atividade de laboratório para nota. Agora nós vamos fazer o seguinte. Apesar da gente, em princípio, já encerramos o assunto sobre como implementar um interpretador para uma calculadora de linha de comando, né? O que é o MyBC, que é a nossa versão do BC do Unix. Mas existe um conceito, existe um assunto interessante que é o da árvore abstrata sintática. Existe uma forma muito elegante, topologicamente elegante, que é a de transformar uma árvore de derivação em uma árvore mais enxuta. E esse raciocínio, esse exercício, a gente faz através das seguintes definições. Novamente, eu vou começar a pensar em termos de operadores lógico-aritméticos, ou operadores de qualquer outra coisa mesmo. E a gente vai considerar a seguinte coisa. Imagine que a gente tem isso aqui, essa produção, induzindo um operador associativo à esquerda. Está na cara que A produzindo A, OP B, está dando uma recursão à esquerda, então esse operador é associativo à esquerda. Então, uma árvore abstrata sintática é a árvore cujo nó interno, rotulado por OP, e que tem como nós filhos A e B, o que é representado como a tríade OP, é a raiz, e aí vem A e depois B, ou seja, o filho da esquerda e o filho da direita. Se nós tivermos uma gramática induzindo um operador associativo à direita, facilmente a gente vai ter que a árvore abstrata sintática vai ter como nó a substituição do A, cabeça da produção, pelo próprio operador, ficando então apenas dois filhos, um filho da esquerda, que é o B, e o filho da direita é o filho da recursão, portanto, dando uma recursão à direita. Se A produz operador seguido de B, ou seja, isso aqui é um operador unário, isso aqui, então, vai corresponder a uma tríade, que é o operador funcionando como raiz, a palavra vazia como sendo o ramo da esquerda e B sendo o ramo da direita. Então, isso aqui significa que apenas o filho da direita é que vai existir. A visitação em pós-ordem na árvore abstrata sintática corresponde à execução pós-fixa da respectiva operação. Vocês viram isso em estruturas de dados Zoom, só que o contexto não era esse, o professor provavelmente, muito dificilmente, usou os conceitos que estão sendo usados aqui. Era simplesmente um exercício de visitação em árvore. Visitação em ordem, visitação em pré-ordem e visitação em pós-ordem. A gente pode representar aquela explicação da transparência anterior usando a representação gráfica. Então, por exemplo, uma produção A produzindo A, operador B, ou seja, um operador associativo à esquerda. A árvore derivação vai ter essa componente aqui. E isso corresponde a esse pedaço de uma árvore derivação, que vai ser enxugado, isso aqui vai ser minimizado, fazendo com que o símbolo da esquerda, o da produção, seja substituído pelo operador, ficando então os filhos, ou seja, a forma sentencial. Agora ela só tem o filho da esquerda, ou seja, o operando da esquerda e o operando da direita. Então, o que seria o operador na forma sentencial, ele virou raiz. Então, é como se o não terminal de produção se transformasse no operador central. Isso se tratando de operador binário recursivo associativo à esquerda. E um operador associativo à direita, mesmo raciocínio. Ou seja, o que seria a árvore de derivação, ela vai ficar enxugada, vai ficar enxuta, onde novamente o símbolo de produção vai ser substituído pelo operador, e com isso você minimiza, você reduz a complexidade espacial da árvore. Parece pouco, mas vocês vão ver num exemplo mais adiante que isso enxuga pra caramba mesmo, tá? Ou seja, da árvore de derivação para a árvore abstrata, você vai ter realmente uma minimização tremenda. Então, a árvore abstrata sintática, ela expressa simplesmente a forma natural do operador. É esta árvore abstrata sintática que a gente usa quando a gente tenta escrever uma expressão aritmética numa calculadora HP,
que o pessoal ficava chamando de árvore polonesa reversa. Eu pegava o manual da calculadora e via essa definição. É que, primeiro, em árvore em computação é sempre reversa, ela é sempre uma árvore de cabeça para baixo. Né? Ela é sempre uma árvore de cabeça para baixo. Então, a raiz fica em cima e as folhas ficam embaixo. É por isso que é chamado de reversa. E por que é chamado de polonesa, não sei. Não sei, mas não é bom nem brincar com esse negócio de polonês, porque isso pode estar com cara tá com cara de racismo. Então, ainda bem que não se usa mais essa denominação. Mas é aquilo que aparecia nos manuais da HP. Provavelmente os pais de vocês, se tiveram uma HP, entendem o que, é que eu estou falando. Eu acho que ninguém hoje em dia, eu acho que nem sei se ainda existe calculadora HP com a tecla Enter. Né? Você colocava 2, Enter, 3, mais, isso dava 5. Bom, mas vamos ao que interessa, que tem a ver com o que a gente viu de representação pós-fixa mesmo. Tá? Bom, no caso do operador unário, nós temos aqui A produzindo OP B. Está na cara que OP vai tomar o lugar do A, que é o que aconteceu aqui. Mas como não tem um elemento à esquerda, ele é a palavra vazia. Então aqui no caso a gente nem representa. Tá? Fica então OP seguido do operando B. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar a gramática LR1 de expressões, aquela que tem a recursão à esquerda, e usar para derivar N1 mais N2, entre parênteses, vezes N3, ou seja, 3 mais 4, entre parênteses, vezes 5. Se a gente usar a derivação, olha só quantos passos de derivação, e, portanto, vai dar uma árvore relativamente alta, né? Relativamente profunda. Né? Olha como é que ficaria enxuta a árvore abstrata sintática. Se a gente usar aquele raciocínio que a gente usou na definição de árvore abstrata sintática, esse E derivando T seria, na verdade, E clonando o ponteiro que está para T, que é uma coisa que veio de uma recursão, que vai ser substituído por um T alocando T vezes F. Ora, então o que significa que o E, no final das contas, vai ser substituído por vezes. Porque vai ficar o T substituído por T vezes F, o vezes fica no lugar do T, e aí fica o T e o F vira, e aí vai, vocês já entenderam como é que vai ser essa substituição reversa até virar a árvore abstrata sintática. Então, observe que se a gente fizer uma visitação em ordem aqui, vai ficar 3, 4 mais 5 vezes. Se a gente quisesse fazer uma análise, uma verificação de tipos aqui, seria muito mais simples na árvore abstrata sintática. Se a gente quisesse executar os valores, também seria muito mais simples ficar visitando a árvore abstrata sintática. Ou seja, se a gente tivesse a estrutura de dados pronta, ficaria muito mais fácil agora fazer verificação de tipos, avaliação de expressão, ou também a compilação da expressão para um código intermediário. E depois que a gente tivesse a verificação de tipo concluída, a gente poderia selecionar qual o código definitivo que seria utilizado. Então, seria uma coisa relativamente simples. E aqui eu pergunto como é que a gente faria isso usando o iscompat. Tá? Bom, na verdade eu devia estar preocupado em saber como é que a gente constrói essa estrutura de dados. Mas vamos primeiro ver aqui como é que ficaria a árvore de derivação do jeito que eu tinha feito na transparência anterior. Olha como ela é grande. Agora, olha como fica, né? A saltitante aqui, a árvore abstrata sintática. Esta árvore é topologicamente equivalente a esta árvore aqui. Então, quer dizer que foi feita uma transformação topológica nesse grafo para obter este grafo aqui. Então, vocês estão vendo que ter uma árvore abstrata sintática, de fato, é uma mão na roda. Né? Ou seja, fica mais fácil fazer a verificação de tipos, fica mais fácil fazer a execução de expressões, avaliação de operações lógico-aritméticas, ou até mesmo de outras operações. E mais, a árvore abstrata sintática ela não é só para expressões, não. Tá? A gente pode até fazer. Então, como é que a gente construiria uma árvore abstrata sintática para este caso anterior, que era para o caso estritamente de operações aritméticas, mais, menos, vezes, dividido? Seria dessa maneira aqui. Primeiro nós tomamos as regras de produção, marcamos aqui só para fazer distinção entre lado direito e lado esquerdo, ou seja, quem é quem.
E aí nós fazemos aqui as regras semânticas. As regras semânticas são utilizando aqueles conceitos de estrutura de dados Zoom. Então, por exemplo, new node. Node de mais é 1.node e t.node significa que eu estou criando uma estrutura, que eu estou alocando, eu tenho um template, eu tenho um modelo, um struct, né? Eu tenho um handle para o nó de uma árvore abstrata sintática, e o que eu chamo de node vai ser, na verdade, um nó feito para operador. E o que eu chamo de leaf vai ser um nó para funcionar como a folha, ou seja, para armazenar o valor da constante ou o valor armazenado na variável. Aí, a primeira coisa que a gente faz quando a gente parte da gramática, quando a gente pega a primeira produção, vai ser exatamente isso. Ou seja, eu vou ter um ponteiro de nó, e meu e.node é um ponteiro, e eu vou alocar um novo ponteiro, ou seja, eu vou alocar um ponteiro para a estrutura node de mais e1.node e t.node. É como se node aqui fosse aquela estrutura file, e aqui dentro estão as componentes do struct. Tá? É para a gente enxergar desse jeito. Então, e.node vai ser um ponteiro. Só que e1.node e t.node eles vão ser ponteiros nulos, porque ainda não foram construídos. Essa construção vai ser feita como? Vai ser feita através da recursão. Essa recursão aqui, essa recursão termina quando e vira t. Quando e vira t, e.node recebe t.node. Quer dizer que este e1.node em algum momento viraria t.node. Mas t.node é uma pendência, quer dizer que vem de uma recursão de baixo para cima. Então, ou seja, é um retorno de uma recursão. Esse t.node ele é criado neste momento. Na primeira invocação de t, é que ele vai alocar alguma coisa sempre que ele tiver um nó completo, que é o nó que representa, que abstrai o que? A operação. Agora, é claro que t pode virar f. Se t virar f, ele simplesmente vai ser substituído, ou seja, eu vou clonar o ponteiro. Ele vai ser substituído pelo ponteiro de f, que, de novo, é algo que está voltando de uma recursão. Então, bottom-up, ou seja, de baixo para cima, o f já foi alocado. Quando é que o f é alocado? O f é alocado quando ele vira uma constante ou vira uma variável. Aí é feito a alocação de uma folha. Agora, quando o f vira uma expressão de parênteses, primeiro, os parênteses não servem para nada numa árvore abstrata. A árvore abstrata, ela expressa a natureza do operador que está envolvido. Então, neste caso, parênteses para forçar a precedência já foram utilizados sintaticamente na construção da árvore de derivação, que é a árvore que está por trás desta sequência de produções recursivas que estão aqui. Ora, então, f virando expressão de parênteses, simplesmente eu vou clonar o ponteiro de e, que é o ponteiro que foi alocado numa situação dessas daqui. Então aí fecha a recursão e acabou. Quer dizer que com isso eu tenho a construção da minha árvore abstrata. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso com um papel e vocês vão vendo que realmente vai funcionar. Você vai construir exatamente aquela árvore abstrata que estava nas duas transparências anteriores. Aqui a explicação, onde node ABC vai ser o nó correspondendo a ter A como a raiz, né, da subárvore. Quer dizer que ABC vai representar uma subárvore, B vai ser o filho da esquerda, C vai ser o filho da direita. E leaf é a estrutura de dados heterogênea, ou seja, leaf é uma estrutura externa a node, e leaf vai ser simplesmente, vai abstrair a uma folha cujo rótulo é o que estiver passado pelo argumento. Ali, no caso, foi n.val ou v.val. New é um construtor. Tá? A gente está usando linguajar de orientação a objeto, porque, inclusive, eu comprei um livro uma vez, que é um livro fantástico de projeto de compiladores e interpretadores usando C++. Gente, vocês não têm ideia de como a mão na roda criar esses conceitos todos utilizando class. Ou seja, utilizando objetos. Como fica fácil construir um analisador sintático, um analisador léxico, tudo isso usando C++. É fantástico mesmo. Se vocês quiserem, eu posso passar, se é que ele não está na bibliografia do curso. Tá? É que eu esqueci o nome do autor. Agora, o que é interessante é que esse conceito de árvore abstrata sintática ele não é só para expressões. Ele pode ser para qualquer outra estrutura.
qualquer componente de construção de uma linguagem de programação, de um código de uma linguagem de programação. Ora, por exemplo, no caso do if, o if conhecido no Pascal, a gente pode usar aqui uma sintaxe intermediária, né? A gente pode usar uma sintaxe intermediária, como se fosse um código intermediário, onde uma sentença if vai ser é que a sentença pode ser outra coisa, mas no caso eu estou tomando o caso específico do if. Então o statement vai ser if, abre parênteses, expressão, vírgula, statement 1, vírgula, statement 2. Né? Então isso aqui a gente pode abstrair para uma árvore, para um nó de uma árvore abstrata sintática, onde o if fica sendo a raiz, e aqui é uma raiz com 3 filhos, então é uma árvore ternária. Vai ter o filho da esquerda, o filho do meio e o filho da direita. Mesmo raciocínio com o if simples. Vai ter a raiz e aqui vai ficar lembrando o operador binário. Então a gente pode tratar o if como um operador ternário ou como um operador binário. E isso vai funcionar para qualquer outra construção da linguagem de programação. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma busca no Wikipedia que vocês vão ver um diagrama que é uma transcrição de um algoritmo em termos de árvore abstrata sintática. Dá para fazer, tá? Então, dá para fazer e é uma coisa muito interessante. A árvore abstrata sintática é algo assim fantástico para facilitar o processo de compilação ou mesmo de interpretação. Aqui seria como ficaria o nó da árvore abstrata sintática para o caso do if completo, do matched if, e o caso do if simples, é o unmatched if. Tá? Ficaria desse jeito. Não se preocupe, porque isso aqui não iria cancelar nada, não iria dificultar nada se você estendesse isso para outras construções. Por exemplo, aqui eu poderia ter uma construção, uma coisa que derivaria um if, depois uma outra coisa, depois outra coisa, ou seja, não atrapalharia em nada, tá? Daria para fazer numa boa e todo um programa seria transcrito para uma árvore abstrata sintática que seria muito mais enxuta do que a árvore de derivação. E mais, a árvore abstrata sintática, o ideal é que ela seja uma árvore real, diferentemente da árvore de derivação, que nós aqui no nosso caso estamos considerando uma árvore virtual. Ela não é construída fisicamente, mas a árvore abstrata sintática, usando aquele algoritmo representado na forma de regras semânticas há 3 ou 4 transparências atrás, seria então muito interessante ter a árvore verdadeira, a árvore mesmo, porque por esta árvore você pode caminhar com sua liberdade, fazer algoritmos de caminhamento, e a ordem de caminhamento tem a ver com a semântica ou com a ordem de tradução que vocês estão querendo fazer. Então, é isso. E vamos às conclusões, vamos à conclusão. Bom, nesta aula vimos uma forma de implementar o interpretador MyBasic Calculator, né, que é a calculadora básica, e nós fizemos isso, na verdade, utilizando uma gramática LL1, um analisador sintático recursivo LL1, né? Então esse recursivo aqui se refere ao analisador sintático, desculpem, né? Na forma de uma gramática IBNF, né? E isso foi importante porque a gente, na verdade, utilizou o mesmo raciocínio que nós utilizamos na aula passada, ou seja, de atributo acumulado à esquerda, ou seja, left attributed syntax direct definition. Uma aplicação para esse tipo de regra, a gente viu que é o da construção de árvore abstrata sintática. Nós vimos que uma árvore abstrata sintática ela tem uma redução radical na complexidade espacial. Ela é muitíssimo mais simples do que uma árvore de derivação e, tendo a estrutura de dados real dessa entidade, facilita o processo de verificação de tipos, avaliação de expressões, tradução de expressões e até mesmo tradução de outras construções que não sejam apenas para expressões lógico-aritméticas. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado aí pela atenção de vocês. E, como sempre, aquele recado, se cuidem. Não vem com esse papo de que porque é jovem pode ir para balada, pode ir para festas e etc. Não, fiquem longe das pessoas, fiquem longe.
Ou seja, se tiver contato com alguém, é na hora de ficar recebendo encomenda, as compras do supermercado. Se for para o supermercado, vá com a maior paranoia possível. Use duas máscaras, use uma máscara, misture máscara, aquelas máscaras oficiais, com máscara caseira. Ou seja, tenha o máximo de cuidado, usem álcool em gel, se cuidem mesmo. Eu não sei se alguém tem pai teimoso, existe, né? Existe. Eu conheço casos. Aqui onde eu moro tem pessoas idosas, né? Quando eu falo assim, idoso é alguém bem mais velho que eu, alguém pelo menos 10 anos mais velho que eu. Andando aí com máscara no queixo, máscara no pescoço, falando demais. Evite falar demais se você tiver que sair, né? Evite falar demais, evite ficar perto de uma pessoa que fala muito, gente tagarela, porque isso aumenta a probabilidade de vocês receberem respingos ou de passarem respingos para outras pessoas. Então, um forte abraço a todos, novamente se cuidem e até a próxima aula.